Notícia, Belo Horizonte. Super FC, a equipe super campeã do seu rádio. Futebol é aqui. Show de esporte 91,7. Oferecimento Oncomed. Sua vida muda a nossa. E Deva, a sua concessionária Iveco em Minas Gerais. Acesse deva.com.br. Aquele abraço, meu boa noite a você, alô Belo Horizonte, 8h12, Super FC Mesa Redonda, aqui para a Rádio Super Notícia 91,7 FM. 21 graus da capital mineira, umidade relativa do ar 43%, com a produção do nosso Rômulo Fegali. Trabalhos técnicos dele, Wilson Cardoso, a coordenação geral de Rogério Maurício. Vamos com os destaques de hoje, terça-feira, 29 de agosto. O destaque que vem da Raposa com o Cruzeiro, Arthur Moraes. Arrascaeta e Robinho comandam o mistão do Cruzeiro diante do Grêmio. E o torcedor estrelado vai pagar preço salgado para ver o Cruzeiro no Rio de Janeiro. O destaque do Coelho América, Lohana Lima. Coelho se prepara para retomar a liderança e perde zagueiro para os próximos dias. Projeto batendo uma porta, destaque do Galo, Internacional Roberto Abra. É o futuro do Galo, será discutido e apresentado aqui daqui a pouco. Exatamente, você que acompanha pela live, participe com a gente no Twitter, @SuperFC. No WhatsApp, mande a sua pergunta pra gente, participe conosco, 31, código de área 988-100-917. No dia 18 de setembro, pode marcar uma nova fase na trajetória do Galo, hein? Nessa data, o Conselho Deliberativo do Galo vai votar se o projeto para a construção do seu estádio vai caminhar ou não. Hoje, aqui no Super FC, mesa redonda, o diretor de planejamento e marketing do Atlético, competente, Pedro Tavares. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Estamos abertos aí a responder o que tiver de dúvida. E também conosco, consultor de viabilidade financeira da Arena, grande Flávio Guimarães. Está marcando presença aqui no Super FC, mesa redonda, um abraço. Grande Flávio, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou abrir com ele, essa bandeira do rádio, nosso Roberto Abras. E conosco também o Thiago Nogueira. Claro. Baita jornalista, tá com a gente, Lohana Lima, nossa produção tá aqui, o Rômulo Fegali. Fique à vontade, Roberto Abras. Pois é, um abraço, boa noite Flávio, boa noite Pedro, Thiago. Agora o Thiago é o que tá mais antenado, né, no negócio do estádio. Mas eu apenas diria o seguinte, vou contar um pouco da história, eu vou ser até muito rápido. Porque eu frequentava a sede de Lourdes, o estádio Antônio Carlos, que hoje é o shopping, né? Lourdes, que era o campo do Atlético em Lourdes. Aí o Galo foi para a cidade, para Vila Olímpica. Aí foi para a cidade do Galo e agora está caminhando para o estádio. Quer dizer, eu vivi essa época aí, pegando o conselho do Atlético com 520 conselheiros, hoje 401 conselheiros. 401, Roberto. 401. Então, a minha história está muito ligada ao Atlético, eu repito, começando em Lourdes, tinha até piscina, nadava lá em Lourdes. Hoje, debaixo da sede, tinha lá uma piscina e o estádio, onde é o shopping. E Arthur Neguessou da treino, via tudo. Concentração era lá, os caras fugiam. Não sabia. Os caras pulavam o muro lá do estádio, que hoje é o shopping. Depois foi Vila Olímpica e depois Cidade do Galo. E agora o Atlético partindo para o seu estádio. O nosso Thiago é que está mais... Está vasculhando tudo, o jornal O Tempo, Super, já deu fotografia, já mostrou a entrada, todo como é que levantamento, Nossa senhora, dá tudo. Então ele está muito mais à vontade para apertar aí o nosso Pedro Tavares. Grande Thiago Nogueira. Pedro Tavares e o Flávio Guimarães. Eu brinquei com o Flávio aqui. Ele falou assim, puxa vida, porque tem o Ricardo Guimarães, sim, que está nesse projeto, tem um filho que se chama Flávio Guimarães, também, né? Só que esse é o Flávio Duro. Tá certo?
Exatamente. Pois é, essa... a gente tem acompanhado esse projeto do Estádio do Atlético aí mais ou menos uns 2 anos, quando começou a se falar um pouco desse projeto. São muitas perguntas e a gente acho melhor o Pedro e o Flávio ir explicando, a gente começar com eles explicando como que o Atlético pretende transformar o dinheiro o projeto, o volume de dinheiro que ele tem no estádio. A gente sabe que são 410 milhões, e o Atlético vai conseguir levantar esse valor pela venda de cadeiras cativas, também pela venda dos name rights e também pela venda do shopping. Então, só para a gente começar a conversa, eu queria que o Pedro ou o Flávio explicasse como é que chega a essa conta, como é que o Atlético entende que com esse valor vai conseguir construir seu estádio próprio. Pois é, Thiago. A gente está numa oportunidade que a gente pode mudar o nosso patamar. O estádio, são 3 parceiros. A MRV, que além da doação do terreno, que vale 50 milhões, está comprando o direito do uso do nome do estádio, os name rights, por 60 milhões de reais. Além disso, tem a Multiplan, que está comprando 50% do nosso ativo, 50,1% do nosso ativo, que é o Diamond Mall. A Multiplan, para ficar bem claro, que é do shopping, né? Do shopping, exatamente, Roberto. É administradora do shopping, e além do Diamond, ela tem o BH Shopping e o Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Ela está pagando 250 milhões por esse ativo de 50,1% do shopping, que tem um arrendamento em vigor que vence em 2026. A gente está trazendo o valor do shopping, que foi de 795 milhões, para os dias de hoje, que dá os 500 milhões, que é o valor do shopping hoje. Ela está pagando 50%, por isso que a gente chegou no número de 250 milhões. Além disso, venderemos cadeiras cativas para os torcedores para ajudar na construção. São 4.700 cadeiras cativas, ao preço de R$25 mil cada cadeira, pelo prazo de 15 anos. Cada torcedor poderá usufruir da cadeira nos jogos do Atlético durante 15 anos. Nessa equação, dá os 410 milhões e, com isso, sem empregar nenhum dinheiro, apenas vendendo 50% do shopping, a gente vai ter o nosso estádio pronto, sem pagar nada. O Atlético ainda tem uma ideia de conseguir arrecadar também outros valores, como os name rights setoriais, né? Além disso, eu queria que você explicasse um pouco disso também, porque a questão da venda dos direitos para exploração comercial do estádio, bares, estacionamento. Além disso, mas esses dinheiros não estão captados para a construção. Isso é a nossa ideia. Depois do estádio pronto, o name right setorial, a venda exclusiva de alimentação e bebida, o estacionamento, vai valer muito mais do que hoje. Com o projeto pronto, o estádio pronto, vai valer muito mais. Então a gente pode arrecadar mais dinheiro para isso. Então a gente tem vamos dizer, um cheque especial, uma gordura de 10% desse valor aí, que não está sendo empregado para a construção. E Pedro, para a gente começar aqui com a pergunta do torcedor, o Sérgio Sade de Nova Lima está querendo saber o seguinte: eu gostaria de saber do Pedro se tem uma previsão de quando começaria a construção, correndo tudo bem com a votação do Conselho, sendo aprovado e com as licenças, e quanto tempo duraria essa construção? Aí o projeto está pautado para, se tudo correr bem, 2020, seria 2020, isso? Se tudo correr bem, a aprovação no Conselho dia 18, depois a gente vai levar para a Câmara dos Vereadores, que é um projeto de lei nova também, que tem os trâmites legais no município. Após esse processo, são 3 anos de construção. E já começaria no ano que vem? Sim, é a nossa ideia. Essa aprovação na Câmara seria o quê? Seriam metade mais um. Metade mais um. Metade mais um, porque é um projeto de lei que envolve mudança de zoneamento. Então, já está avançado, mas paramos porque a ideia inicial agora é aprovar no Conselho do Galo. Que é no próximo dia 18, né? 18 de setembro, uma segunda-feira. O Atlético tem, no momento, 401 conselheiros. Sim. Teria que ter 1/3, né? 2/3, Roberto. 2/3. 2/3, que dá 268. 268. E no fim aí da semana passada, né? Houve aquela reunião, tem a turma que é contra, tem a turma... Mas é que o Atlético está com um vaso já distribuiu para os conselheiros, né? Todos estão cientes da coisa e tudo. Roberto, assim, a gente não...
Como a gente tem estudado esse projeto durante 4 anos, a gente entende que é um projeto que realmente vai mudar o Atlético do patamar. Sem dúvida. A gente tem a casa própria, além do ganho técnico, vai ter um ganho financeiro enorme. Porque não é só o futebol que a Arena vai ter jogos só da Arena. Vai ter eventos, shows. A Arena é preparada para shows. Vai ter uma esplanada. Como o Palmeiras faz, né? Igual o Palmeiras faz. Mas o Palmeiras, ele tem a W Torre que comanda a parte de shows. Quando tem shows, a prioridade da W Exatamente. Torre. Sim. A prioridade é de shows. Que não vai ser no caso do Atlético. Eu me recordo que vários shows, e aí houve problema do gramado, houve uma discussão muito forte do ex-presidente do Palmeiras, esse atual, ele Paulo resolveu Nobre? Paulo Nobre? O atual agora. O atual. O Gagliotti. Ele resolveu essa parada, porque estava uma briga lá com o Paulo Nobre e a W Torre. Negócio do gramado, com Das shows, datas também, estava dando muito problema. Mas contornar a situação. Eu só queria voltar aqui na parte de projeto, talvez o Flávio possa explicar melhor para a gente, que a grande polêmica desse projeto é a utilização do Diamond como uso do Diamond, do dinheiro do Diamond, da venda de metade do Diamond para usar no montante para a construção do estádio. Como o Atlético chegou a essa conta, esses valores, e de que forma o Diamond vai fazer parte agora da história do Atlético, como que ele vai poder ainda ajudar de rendimento do Atlético agora para frente, durante a construção do estádio, até 2026, depois de 2030. Tiago, é um pouco o que a gente vem falando aqui. Na verdade, se você olhar como foi feito, né, como foi estruturado os estádios novos pós-Copa do Mundo ou pré-Copa do Mundo no Brasil, todos eles adotaram 2 tipos de modelos. Um modelo que é o modelo de cogestão, que é o modelo do Palmeiras, por exemplo, onde a W Torre ela construiu, né, ela reformou, ela fez o retrofit do estádio do Palmeiras e, em troca disso, ela explora o estádio por 30 anos. E aí o Palmeiras tem direito à bilheteria, né, e todo o resto de shows, eventos, bares, restaurantes, estacionamento é explorado pela W Torre. E a W Torre, inclusive, ela tem a preferência na escolha de datas, isso que gera um pouco de conflito, né, entre o Palmeiras e a W Torre ao longo do tempo. O Inter fez um modelo um pouco parecido com isso, a cogestão Andrade e o Banco Pactual exploram também um pedaço na parte de camarotes, no estacionamento do Beira-Rio, e o Inter explora a bilheteria. O Corinthians fez o modelo, né, que todo mundo sabe, de financiamento bancário, né, o Odebrecht tomou financiamento e construiu a Arena, e eles têm lá aquele valor absurdo e tem um problema de dívida e de estrutura de capital muito grande hoje. E o Atlético adotou uma postura diferente, né, quer dizer, ele viu que os modelos que foram utilizados não funcionam. Né? O do Palmeiras funciona um pouco melhor, porque pelo menos o Palmeiras não tem dívida e ele tem ainda bilheteria. Mas ele não captura todo o valor que a Arena propicia. Né? Toda a geração de valor que a Arena propicia não é capturada pelo Palmeiras. O Atlético, quando, né, o presidente Calil e o Daniel Nepomuceno, o presidente Daniel, começaram a pensar nesse modelo, perceberam que no Brasil, realmente um modelo que funcionaria seria um modelo onde o clube controla 100% das receitas do estádio. O que isso significa? Significa que ele vai escolher a data, ou seja, essa discussão que eventualmente tem hoje no Palmeiras sobre se vai ter show ou vai ter jogo, a decisão é do clube, não é de um terceiro que faz a cogestão. Sim. Ele não tem problema de balanço de estrutura de capital, porque na verdade ele não tomou financiamento, então ele não está suscetível à flutuação de taxas de juros do Brasil, à flutuação de fluxo de caixa, ou seja, ele não deve nada a ninguém. Agora, para poder, para que ele seja, para que fosse possível ele fazer isso, obrigatoriamente ele teria que conseguir dinheiro. A forma de se conseguir gerar esse recurso seria a alienação de um pedaço do Diamond. Né? Então, não tem outra alternativa. Quer dizer, para se construir uma arena própria no Brasil e não incorrer nos erros ou nos problemas que os outros clubes estão sofrendo, obrigatoriamente o Atlético tem que seguir esse caminho. Né? Então, por conta disso, o Atlético contratou, né, a Brasil Plural, que é um banco de investimento muito grande aqui no Brasil, para poder auxiliar no processo de alienação e busca de investidores no Diamond. Ele fez um processo muito longo, procurou investidores, né, do Brasil e do mundo, tentando achar o melhor caminho, o melhor valor, né, para se dentro do estádio, dentro do shopping, e aí caiu na proposta que foi feita pela Multiplan depois de um trabalho de quase 3 anos. Então, essa foi a alternativa escolhida para que o Atlético não incorresse nos erros
que já acontece e que todos conhecem, né? Que é fartamente debatido na imprensa, né? E o Thiago falou em relação à polêmica, até explicando melhor, a gente sabe, não é segredo, que existe uma resistência do Conselho em relação a isso, justamente porque hoje o Atlético recebe 15% dessa renda bruta do Diamond e a partir de 2026 receberia a renda bruta total. E acredito eu que alguns dos conselheiros entendam que isso seria vantajoso para o clube. E aí eu gostaria que vocês explicassem o porquê que o Atlético hoje opta por essa venda, né, dos 250 milhões, 50,1%, citando mesmo essa questão da polêmica dos conselheiros. Bem, existe uma questão do valor do dinheiro no tempo, né? O Brasil, infelizmente, ele não é uma Suécia, onde hoje o rendimento é 0,25% ao ano, ou às vezes negativo. Então, o dinheiro no tempo tem valor no Brasil. Realmente, quer dizer, o contrato de arrendamento, ele termina em 2026. O Atlético hoje recebe em torno de 9 milhões de reais por ano, que é a receita bruta, o que geraria mais ou menos uma receita do Diamond de 60 milhões de reais, que não é o lucro do Diamond, é a receita que o Diamond gera. Então, necessariamente, quer dizer, ao final de 2026, o que aconteceria com o Diamond, né? A Multiplan deixaria de fazer o arrendamento, porque ele estaria, né, se extinguiria, na verdade, e o Atlético teria que contratar um gestor, porque o Atlético não é gestor de shopping, ele teria que contratar no mercado um terceiro para fazer a gestão. A Multiplan, por sua vez, não faz gestão de shopping na qual ela não é sócia, então você teria que ir para aí outros gestores no mercado e você teria que remunerar esse gestor, né, por conta disso, ou seja, você paga uma taxa de administração para ele. Existe uma porcentagem que é em média? 10% a 15% dependendo das condições que você coloca comercial dentro do contrato. E também tem um outro detalhe, quer dizer, o shopping é um equipamento que tem 21 anos mais ou menos e vai fazer, ao final do contrato, teria 30 anos. E todo mundo sabe o que está acontecendo com o shopping no mundo e mesmo o shopping no Brasil. E é um equipamento que demanda investimentos, né, recorrentes, seja para retrofit, para revitalização, para modernização, para expansão, etc. Ao final do contrato de arrendamento, a responsabilidade é do Atlético. Então, não só isso, quer dizer, não só teria que pagar a taxa de administração, mas o Atlético teria também que reservar um pedaço desse dinheiro para poder financiar a eventual necessidade de expansão ou de renovação do shopping, né? Então, existe uma discussão, poxa, será que esse valor que o Atlético receberia no final seria suficiente para construir o estádio próprio daqui a 9 anos? Né? Obrigatoriamente, essa hipótese levaria a você tomar um financiamento, porque você teria que tomar um financiamento para construir a arena e aí usar, eventualmente, a geração de caixa do shopping para poder pagar esse financiamento. Conhecendo um pouco o Brasil e conhecendo a nossa história, né, de oscilação de taxa de juros, etc., a diretoria do Atlético foi a primeira premissa que ele não quis utilizar. Quer dizer, além da gente imaginar que seria só daqui a 9 anos, tomar financiamento no Brasil é uma premissa que a diretoria do Atlético não quis fazer. Então isso é o que leva uma discussão em termos de opinião mesmo, né? Tem gente que entende que esse valor seria suficiente, ou mesmo esse valor geraria um valor diferente do shopping, mas a gente sempre tem que pensar do valor do dinheiro no tempo, né? Falando desse novo projeto do Galo, estamos recebendo o diretor de planejamento e marketing do Galo, Pedro Tavares, e o consultor da viabilidade financeira da Arena, Flávio Guimarães. A gente vai para o intervalo e na volta, mais do novo projeto do Galo, a casa, o templo do futebol do Galo, para os devotos do Atlético. A gente volta já. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Para você que é fã das maiores marcas esportivas do mundo, Nike, Adidas, ASICS, entre outras, não pode deixar de ir ao Só Marcas Outlet. Lá você encontra lojas de fábrica de marcas internacionais e nacionais com até 70% de desconto. É isso mesmo, descontos o ano inteiro. Vestir bem pagando pouco é no Só Marcas Outlet, aberto todos os dias, na trincheira da Avenida Amazonas, bem pertinho de você. Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. Banzai, viva a vida num Honda. Honda agora é Banzai. Aproveite a troca valorizada Banzai. A Banzai paga a tabela FIP pelo seu Honda seminovo na troca por um Honda Fit ou Honda City 0 km. Mas são poucas unidades. Consulte condições e garanta já o seu. Banzai, na Contorno ou na Pampulha.
Minha escolha faz a diferença no trânsito. Atenção Belo Horizonte, o Circuito Gastronômico de Favelas está chegando no Santa Lúcia. O evento será no dia 3 de setembro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Avenida Arthur Bernardes, em frente ao número 3912. A festa promete muita comida boa, com o samba da Vera e a participação de Aline Calisto e Fernando Bento. Para mais informações, acesse circuitogastronomicodefavelas.com. Junte a família e convide os amigos para saborear a comida mais gostosa da região. Circuito Gastronômico de Favelas. Realização Casulo Cultura em parceria com o jornal Super Notícia. Incentivo social à rebeldia cultural. Apoio Servas. Programa Mais Gastronomia. Minas Gerais. Governo de todos. Show de esporte da Super. De volta com o nosso Super FC Mesa Redonda Especial. Você que acompanha pela live, estamos recebendo aqui o diretor de Planejamento e Marketing do Galo, o grande Pedro Tavares, e o consultor da viabilidade financeira da Arena do Galo, Flávio Guimarães. Como é que vai funcionar, grande Pedro, essa situação para o sócio-torcedor, venda de cadeira cativa, nesse novo projeto do Galo? Bom, a gente está criando um mural onde os torcedores que forem comprando as cadeiras cativas e ajudando na construção, vai ter o nome dele. Olha só. Bem legal isso. E vai ficar marcado pro resto da história do Atlético. Perpetuado, né? Legal, interessante. E se ele quiser comprar, como é que vai ser? Vai ser parcelado durante quanto tempo? Vai ser parcelado durante a construção da obra. Quanto por mês? R$25 mil. Porque a gente precisa do fluxo de caixa para pagar a obra. Então é R$25 mil que é o valor da cadeira, dividido pelos 3 anos de obra. Daria um valor em torno de R$550 mais ou menos por mês. Esse valor seria até maior do que o que vocês estão prevendo aí, porque tem o Banco BMG, ele vai estar fazendo garantias em cima disso, né? De 60%. O Banco BMG garante 60% das cadeiras que não forem comercializadas. A gente conhece a nossa torcida, a gente tem certeza que 4.700 cadeiras vão ser vendidas em 1 mês, 2 meses no máximo. E Pedro, falando também agora em relação ao torcedor, outra dúvida também que está sendo comum, quem pergunta para a gente é o Daniel Dias, do bairro Funcionários. Gostaria de perguntar para o Pedro qual o tamanho do setor popular e a previsão de ticket médio. A gente sabe que futebol no Brasil não é barato, ultimamente preço de ingresso tem sido uma grande polêmica. O que o Atlético pensa e planeja em relação a isso, o setor popular e a venda de ingresso? A nossa arena vai ter 70% das cadeiras como setor popular. Atrás do gol não vai existir cadeira, vai ser a antiga arquibancada, a geral. E o preço será de R$20 o ticket médio. 5 mil atrás de cada gol. E aí aumentando a capacidade, porque hoje o Independência abriga 20 mil pessoas, o estádio tem 41.800. Planos para o sócio torcedor do Atlético, porque às vezes não tem como você extrapolar demais ali o Galo na veia black, justamente por não ter uma quantidade a mais, até mesmo fazer várias categorias de sócio, ao invés do Galo na veia prata, por exemplo, que só dá o direito de você comprar um ingresso com antecedência. Quais são os planos para o sócio torcedor do Atlético? Como a gente não tem arena hoje, a gente joga no Independência e no Mineirão. A gente não consegue fidelizar o nosso sócio torcedor. Com a nossa arena, a gente vai poder brincar com o preço dos ingressos. Um jogo mais importante, a gente pode abaixar o preço da cerveja. A gente vai levar o torcedor para dentro da arena. A gente quer mostrar para o torcedor que tudo que ele consumir vai ser em prol do Atlético. Ele vai entrar, é uma experiência nova para ele. Vai chegar 2 horas antes, vai poder ter bares, a gente vai ter bares na esplanada. A gente vai poder fazer um food truck. A gente pode levar experiência para quem quer levar criança, quem quer almoçar lá dentro. Todo esse dinheiro será revertido para o Atlético. Hoje, quando o torcedor vai para o Independência, de cada R$100 que ele leva, R$23 só fica com o Atlético. Porque o estacionamento não é do Atlético, a bebida não é do Atlético, a camisa que ele compra não é licenciada, haverá a loja do Galo lá dentro, a cerveja vai ser toda comercializada pela gente, a comida. Então, não é só o futebol, é muito mais do que futebol. São 41.800 torcedores, aí 10% assim, de torcedor visitante, daria aí uns 4.100. Isso. Como é que vai ser tratado o torcedor visitante, tendo em vista que a gente sempre vê aí no Mineirão, na Independência, aquele isolamento também do torcedor que acaba diminuindo a capacidade.
está prevista uma setorização ali dos torcedores visitantes para que não precisa acontecer essa divisão pela polícia? Eles vão entrar pela BR-040, não vai ter um acesso separado da torcida do Atlético, que vai ser pela Tereza Cristina, pela Via Expressa. Ele não vai ter cadeiras, vai ser separado por grades metálicas e não é nossa ideia perder vários lugares, não. Nós vamos perder os espaços que o Corpo de Bombeiro permitir. Mas o estádio é pensado nisso. O Bernardo, arquiteto, viajou o mundo inteiro pensando nas arenas novas que estão sendo construídas. Uma dificuldade que o Corinthians teve, e até não conseguiu, foi em relação ao name rights. Não conseguiu vender um nome. E aí eu lembro que na ocasião, a diretoria do Corinthians falou, até culpou um pouco a imprensa, porque disse que chamavam de Taquerão, que não deram um nome, digamos assim, para o estádio. Vocês o projeto já nasce com o nome de Arena MRV. Como que se deu toda essa situação para que o Atlético já tivesse o name rights garantido? Desde quando vocês conversaram em relação a isso? Desde quando vocês já sabem que teriam essa garantia aí de que a Arena não vai ser Estádio do Galo, vai ser a Arena MRV? A gente tem um grande parceiro, que é o Rubens Meni e o Rafael Meni, o presidente do conselho e o presidente da MRV. Eles, junto com o Daniel, junto com o Alexandre e o Ricardo, foram o idealizador da Arena. E eles garantiram que se o Atlético não conseguisse valor acima de 60 milhões, eles bancariam esse valor para a construção da Arena. Então, a Arena nasce com esse nome por causa do atleticano, tão atleticano que é o Rubens, o Rafael e o Ricardo. A gente sabe que operar uma arena não é barato, né? Qual que são as previsões aí de manutenção, os custos de manutenção e de que forma o Atlético pretende balancear isso aí e arrecadar mais do que ter despesa? Tiago, a gente fez uma previsão de custo de pessoal, custo fixo de manutenção, o OPEX de tecnologia, que a gente vai fazer um leasing da tecnologia, a manutenção preventiva e o cuidado com o campo. Com isso, a gente está estimando gastar em torno de 1,6 milhão por mês. A gente vai arrecadar com bilheteria, com estacionamento, com alimentação e bebida, com camarotes, com tour pelo estádio, com os name rights setoriais, com a loja do Galo, algo em torno de 4,2 milhões. Com quantos torcedores a previsão é estádio cheio sempre, sim, esse valor? Não, 23 mil. Que é mais ou menos, que é metade. Que era mais ou menos o que o Atlético tinha de média antes do novo Mineirão. Se você pegar a média histórica do Atlético de público, dá em torno disso, tá? Outra situação também que gera muita dúvida para o torcedor, o Mineirão e o Independência são dois estádios localizados em áreas centrais, áreas que têm um acesso maior até, porque você vai ao centro e consegue se deslocar de maneira mais fácil para os dois setores. No bairro Califórnia há um pouco de dificuldade, né? Não é uma região central de Belo Horizonte. Até em entrevistas suas, Pedro, eu já vi você dizendo que o Belo Horizonte hoje em dia não tem terreno, né, também disponível nessa área mais central. Como que vai funcionar essa questão de mobilidade? Aí entra também a questão de vocês com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Prefeitura de Contagem, porque Contagem é que cerca também a área do estádio. Como que o torcedor vai poder se deslocar? Existe uma conversa, metrô, ônibus, esse projeto em si, para que não haja uma dificuldade do torcedor, aquele que não tem carro, aquele que não tem como se deslocar, não ter problemas, por exemplo, num jogo 9h45 da noite, onde a gente sabe que o problema de mobilidade urbana é geral em Belo Horizonte. Como que o Atlético está pensando nisso em relação à localização do estádio? A localização do estádio está a 1 quilômetro da Estação Eldorado, de metrô. Muito próximo. Tem 3 vias de acesso, muito rápido. A anel rodoviária, BR-040 e a Via Expressa. Os terrenos, hoje, em Belo Horizonte, não tem essa facilidade tão grande igual esse terreno. Esse terreno foi escolhido a dedo, direcionado, quando o Daniel Nepomuceno era o secretário de Desenvolvimento Urbano em Belo Horizonte, e foi falar, esse terreno é o terreno para ser construída a arena. Rubens, pode comprar o terreno. Foi direcionado dessa forma. Não foi feito igual o Taquerão, que levou um estádio para onde não tem nada e espera o desenvolvimento chegar no estádio. Nós levamos o estádio onde já há o desenvolvimento. 8h40, grande Roberto. Não, o Mineirão, quando foi construído, era difícil chegar lá também. O acesso, né?
Mas Roberto, o acesso aqui é muito bom. Não, e a gente tem, hoje a gente tem um torcedor também em Contagem, em Betim, atleticano, claro, um número de torcedores. O trânsito aqui flui com mais intensidade, né? Não é porque a maioria dos torcedores, nem sei se é grande maioria, mas mora na Zona Sul, que o estádio tem que ser para a Zona Sul. O estádio tem que ser para onde está o Atlético. Muito torcedor acha que essa capacidade ficou pequena, 41.800. Por que esse valor, essa quantidade de torcedores? O Atlético já construiu até pensando, sei lá, num jogo até maior, aí vai para o Mineirão, que é 60 mil. Só para completar, Thiago, a gente foi para a Arena do Jacaré, a gente jogou quanto tempo na Arena do Jacaré? A gente sai daqui para a Arena do Jacaré, a gente não vai aqui 15 quilômetros da Praça 7. Lembrando que, por exemplo, a questão de capacidade de espaço no estádio, de público, Itaquerão para 47 mil. Né? Os estádios hoje, há um estudo que os estádios hoje não podem passar de 40 a 45 mil. E a gente precisa de custo. O custo nosso, a gente já tinha um valor, a quantidade que a gente sabia que a gente ia arrecadar, que é 410 milhões. Então a gente tinha que fazer uma conta de trás para frente. O estádio tem que caber nesse valor. Então agora, a gente teve que diminuir. Agora, Agora, só completando, Roberto, é o menor custo por assento de todos os estádios já construídos. Em torno de R$9 mil. Hoje, pelo que já a gente sentiu de tantos estádios, né, até fora do Brasil, enfim, haverá reunião no dia 18. Se bater o martelo, tiver lá os votos necessários, aí passa na Câmara, é negócio que está em andamento, Você acha que esse ano começa, Gonzalo? Não, eu acho que esse ano é muito pouco provável, Roberto. A nossa ideia é em março do ano que vem. Porque os trâmites da prefeitura também, eles não são ágeis. Precisa passar por... A gente teve uma audiência pública, né, Thiago? Ano passado, a audiência pública realizada em novembro do ano passado, onde que o entorno do terreno, a população que mora no entorno do terreno foi em quantidade maciça presente e abraçou a causa e não foi contra. Uma das preocupações é exatamente a questão de trânsito, a preocupação da comunidade, a questão de trânsito chegando para lá. E até te perguntando também, quais são as contrapartidas que o Atlético tem que dar ali na região ali do bairro Califórnia? A questão de construção de novas vias, tem o trevo com o anel rodoviário? Essas contrapartidas, elas já estão orçadas e fazem parte, exatamente o que você falou. É uma via lateral de acesso e o trevo. Mas isso também é tudo negociado. Não tem como a gente prever agora, a gente não tem como antecipar isso. Isso a gente tem que deixar para discutir um pouco mais à frente, mas a gente já tem uma verba no valor da obra que é para isso. Para finalizar da minha parte, acho que até o Flávio poderia responder melhor. Acho que um dos maiores trunfos e orgulhos que essa diretoria tem em relação a esse projeto é de não estar tirando nada da receita do clube, do futebol, para a construção desse estádio. Mas uma vez que uma obra começa, pode haver acréscimos, esse tipo de situação. Como que o Atlético está preparado para que se houver, no caso, né, porque eu não estou nem dizendo, não estou afirmando, se houver algum tipo de acréscimo nessa obra, esse trunfo de que não precisará tirar dinheiro de dentro da receita do clube, de dentro do futebol, quais são as garantias que o Atlético dá hoje de que isso não vai acontecer? Essa obra está sendo feita, contratada numa modalidade que chama PMG, que é Preço Máximo Garantido. O que isso significa? Quando você vai para a construtora, você orça o valor, ela se compromete a construir o estádio, a arena, naquele preço, ou seja, 410 milhões de reais. Caso o preço aumente, ou seja, o cimento cresça, o salário mínimo aumente, aconteça alguma coisa na política, né? Seguro, né? Que é feito. Ela continua tendo a obrigação de fazer. Você poderia questionar, poxa, mas se ela não tivesse, né, capacidade financeira para fazer, por exemplo. É por isso que a obra será contratada com um seguro de uma seguradora de primeira linha ou de um banco de primeira linha. Ou seja, caso aconteça qualquer coisa com a construtora e ela não consiga honrar essa obrigação do preço máximo garantido, você tem um seguro, né, dessa obra que vai suportar esse valor. Ou seja, isso garante ao Atlético aquilo tudo que vem sendo falado pela diretoria, que nenhum real do futebol será utilizado para a construção da arena. Você já tem a construtora que vai levantar o estádio em cima desse valor de 410? Sim, a gente já tem orçamento de 2 construtoras, mas não fechamos ainda não. Nosso Pedro Tavares, Flávio Guimarães, agora um pedido, fazendo de forma pública aqui, a sala de imprensa já carrega o nome dele.
Coloca uma cadeira com o nome do Roberto Abras lá na nova a homenagem tem que ser feita. Não. Faça esse compromisso publicamente aqui, viu? Não quero nada. O nome do nosso Roberto. Absolutamente. Ele merece. Quero, se der tudo certo, estar lá. Estará lá, mas na cadeira com o seu nome, Roberto. É merecedor. Já tem a sala de imprensa. Sala de imprensa, Roberto Abras. A gente agradece a participação de todos vocês. O torcedor, claro, né? Ele merece esse bate-papo, interagir. Claro, aí, né? O lado muito claro. De público, de acesso. Bem esclarecedor. Claro que, numa sequência, vai aparecer um probleminha, que vai ser contornado, outro problema de uma rua, de um acesso por lá. Isso é normal. Estamos cientes. É natural. Natural. Quando foi lá o Itaquerão do Corinthians. Mas a gente está vendo planejamento e transparência, né? Claro. A gente faz uma reforma na nossa casa, acontece coisas que a gente não está previsto. Mas estamos preparados e estamos querendo encarar esse desafio. Obrigado pela participação, grande Pedro. Um abraço a todos, boa noite, estamos à disposição. Pedro Tavares, diretor de Planejamento e Marketing do Galo. Um abraço, sim. E antes do Flávio dar a despedida claro. E fala com o Daniel para dar um jeito nesse time do Galo aí. Tá vendo? Teve que conectar. Claro. Grande Flávio Guimarães, um abraço, bom tê-lo aqui. Obrigado a todos, foi um prazer. 8h47, no intervalo e já mais Super FC, Mesa Redonda. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Show de esporte 91,7. Mega promoção de peças na Iveco Deva. Confira. Kit cilindro de embreagem com aplicação Daily Euro 3 e Euro 5 de 1.129 por apenas 677,51. E amortecedor dianteiro de cabine Stralis de 1.203 por apenas R$830. Ligue 31 3303 7144 ou passe uma concessionária Iveco Deva e aproveite. Promoção válida enquanto durar o estoque. Consulte nossas condições de pagamento. Pedestre, use sua faixa. Tem lugar melhor que a casa da gente? Claro que não, né? Invista na sua casa. Bem para a CNR. Massa corrida Souvenir 18 litros, só R$ 54,90. Silicone Baston 280 gramas, só R$ 8,88. Vaso com caixa acoplada Insepa Biscuit, só R$ 169. Telha BC Plan 2,42 por R$ 88, só R$ 69,90. CNR. Da Reforma Construção. BH, Nova Lima, Contagem e Betim. Você, seu estilo, seu jeito de ser. Aqui você sai da rotina, tudo combina, sente o clima, aqui tudo te faz feliz. Felicidade é ter um lugar que é do seu jeito. Felicidade é ser você. Shopping Cidade. Para todos. Para você. Governo de Minas Gerais e Ali Combustíveis apresentam Arte no Parque. Educação, entretenimento e lazer para toda a família. Entrada gratuita. Acesse a programação completa em www.artenoparque2017.com.br. Patrocínio Ali Combustíveis. Promoção Rádio Super Notícia. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Show de esporte da Super. De volta com o nosso Super FC Mesa Redonda, 8h49, bola para Raposa, Grêmio reencontro, só que agora, Primeira Liga, com tudo do Cruzeiro. Um grande abraço. Boa noite, Arthur Moraes. Boa noite para você, meu amigo Hugo Sérgio, companheiros da mesa. O nosso grande Abras aí tá dando um sanguinho a mais, fazendo aquela hora extra, hein, Hugo Sérgio? Alô, Nação Azul! Amigos ligados em mais um Super FC Mesa Redonda. Olha, a terça-feira foi movimentada e até de muita expectativa por parte do torcedor estrelado em relação ao preço, né? Aos preços de ingressos para a grande final. O jogo do dia 7 lá no Rio de Janeiro, a partida do dia 27, a final sendo no Mineirão. O torcedor estrelado e, ao mesmo tempo, o torcedor do Flamengo também vai pagar preço salgado. R$300, hein? Para ver Flamengo e Cruzeiro lá no Maracanã. É o que ficou definido para a torcida visitante. E aí aquele chumbo trocado. Se lá no Maracanã o torcedor do Cruzeiro vai pagar caro, no Mineirão não será
diferente. O Cruzeiro destacou hoje em nota oficial os valores, então, destes ingressos para a grande decisão da Copa do Brasil. Os preços aqui em questão para o jogo final do dia 27. E ainda não tem definição da data do início da venda desses ingressos para esta partida, portanto, e nem para o primeiro compromisso marcado para o dia 7 de setembro lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos conferir mais uma vez os valores desses ingressos. Sócio Cruzeiro sempre, amarelo inferior 50, laranja inferior R$50, amarelo superior 60, laranja superior 60, vermelho superior R$100, vermelho inferior R$125, roxo superior R$150. Para o sócio Papa Filas, amarelo inferior 90, laranja inferior 90, amarelo superior R$108, laranja superior R$108, vermelho superior R$180, o vermelho inferior R$225 e o roxo superior R$270. Sócio Time do Povo e bilheterias. Amarelo inferior R$100, laranja inferior R$100, amarelo superior R$120, laranja superior R$120, vermelho superior R$200, vermelho inferior R$250, roxo superior R$300. E aí os bilhetes para a torcida visitante. Acesso pelo portão A, 300 a inteira, R$150 meia entrada. Repito, são preços de ingressos para a grande final do dia 27, jogo no Mineirão. Dito isso, vamos para a Primeira Liga. Teve treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa. Mistão para cima do Grêmio, como era de se esperar. Mano Menezes vai poupar os seus principais jogadores porque o Cruzeiro já respira o jogo do dia 7 lá no Rio de Janeiro com o Flamengo. Será a data em que a Rádio Super Notícia, nunca é demais a gente lembrar isso, o torcedor tanto pediu, cobrou, quando se iniciam as transmissões, dia 7, a Rádio Super Notícia transmite direto do Maracanã este Cruzeiro e Flamengo, assim como estará transmitindo a final do dia 27. Goleiro Rafael será titular na meta estrelada amanhã, falando deste confronto com o Grêmio. Eu acho que agora nós tem mostrado o quanto que aquela conversa no início do ano que o grupo ia ser muito fundamental está acontecendo, né? Em diversos jogos o Mano está trocando algumas peças por questão de desgaste, por questões técnicas, por questões de convicção, mas sempre tem uma troca ali de 3, 4 jogadores, o que mostra que não tem um time titular, que na verdade o grupo todo é titular e que nós vamos precisar de todo mundo. E a importância é muito grande, é claro, porque sabíamos que com um calendário desse jogo, nós temos aí quarta, domingo, praticamente o ano inteiro, vai acontecer lesões, vai acontecer desgaste físico, e aí que bom que o Cruzeiro está preparado com um grande e bom elenco e também tem aí todos os profissionais aí para que possa analisar e ver quem está mais cansado ou não e aí o Mano poder fazer a melhor escolha aí dentro de campo, mas independente de quem o Mano colocar lá dentro das quatro linhas, eu tenho certeza que vai fazer o melhor e vai buscar aí essa classificação. Obrigado. Este Rafael, o time que esteve no treinamento de hoje à tarde, contou com Rafael, Lennon, Arthur, Digão e Brian, Nonoca, Lucas Silva, Arrascaeta e Robinho, Rafael Sobis e Raniel. O Sassá foi poupado do treinamento de hoje à tarde. E o Cruzeiro já fez um pedido oficial à CBF para antecipar o seu jogo do dia 24 com o Atlético Goianiense lá em Goiânia, antecipar para o dia 23. Se o Flamengo joga dia 23, por que não o Cruzeiro jogar também no dia 23? É que dia 27 de setembro será a data, então, da grande final. Um jogo diferente amanhã com o Grêmio, tanto que a concentração não começa hoje, será amanhã. Os jogadores relacionados convocados se apresentam às 11 horas na Toca da Raposa, pro almoço, pro descanso e aguardar o jogo das 9h45, quartas de final da Primeira Liga.
é a nossa participação sempre com o Cruzeiro aqui no Super FC Mesa Redonda, que segue com você e os demais companheiros aí em nossos estúdios. Hugo Sérgio. Valeu, Arthur Moraes. 8h55. E o Coelho, hein? Tá fácil a vida do América, hein? Tá tranquilo, meio que de férias o América nessa Série B, mas depois vai ter que acordar contra o Paysandu, porque a liderança já perdeu pro Internacional, né, Lohana? É isso mesmo, o Hugo tá na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, treinou hoje em 2 períodos no CT Lana Drummond, o América que se reapresentou ontem depois de 4 dias de folga, e a notícia negativa fica por conta da lesão constatada do zagueiro Messias, ele que teve uma pequena fratura no osso talos, o Roberto Abras que gosta do nome desse osso, viu, Hugo Sérgio? Esse ossinho que a gente tem acima do calcanhar vai ficar aí fora de combate por alguns dias no time do América. O América que volta a campo na sexta-feira vai jogar às 9h30 da noite diante do Paysandu. Esse jogo lá, hein? Viagem longa para poder tentar retomar a liderança da Série B do Brasileiro. Valeu, Lohana. Hoje tem live pra Exatamente. gente... O Rômulo aí, ó, Romulão. Grande Rômulo Fegali. Maravilhoso. 100%, né, Rômulo? 100%. Um abraço, tá, meu amigo? Aquele abraço. Vem cá, só deixar um abraço mesmo pra todo mundo. Você é um baita profissional, rapaz. O coração do Super FC é o nosso Rômulo Fegali. Baita produtor, baita profissional. 8h57. Chama os médicos. Garoto. Esse foi o Super FC. Mesa redonda, apresentação minha, Hugo Sérgio. A produção dele, Rômulo Fegali. Reportagens Arthur Moraes, Roberto Abras e Lohana Lima. Trabalhos técnicos do nosso Wilson Cardoso Xodó. Coordenação técnica Carlos Penido Carlão. Coordenação geral de Rogério Maurício. Direção executiva Heron Guimarães. Já você vai ficar com o Super N Últimas Notícias com a Carolina Fará. Mas antes, Cerveja Cultura com Renata Brita. Aquele abraço. Fui. Super FC, a equipe super campeã do seu rádio. Futebol é aqui. Show de esporte 91,7. Oferecimento Oncomed, sua vida muda a nossa. E Deva, a sua concessionária Iveco em Minas Gerais. Acesse deva.com.br.